E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticip. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, quanto os outros volumes da coleção de 3 volumes e de 7 volumes, pelos links na descrição. Se você fizer isso, eu ganho uma comissãozinha em cima do valor, e para você sair mesmo preço, fica todo mundo feliz, é muito bom. E bom, gente, hoje a gente segue falando de Idade Média, hoje falando de um tema um pouco diferente, né? A gente, quando fala em Idade Média, a gente fala, na maioria dos casos, de filósofos cristãos, geralmente, até porque nós somos, enfim, ocidentais, etc, etc, faz sentido que a gente dê um enfoque maior à filosofia cristã. E a gente sabe, né, pelos últimos vídeos, isso ficou bem claro, que há filósofos muito importantes de outras culturas, de outras regiões, de outras religiões, né, de outras tradições espirituais. E nos últimos vídeos, né, a gente falou sobre Avicena, falamos sobre Averroes, né, dois grandes autores do islamismo, né, da tradição islâmica na filosofia, e hoje a gente fala da tradição hebraica agora. Né? A gente vai ter um vídeo só para falar deles, infelizmente, mas a gente vai falar dos influxos hebraicos sobre o Ocidente e principalmente de Maimônides, né, de Moisés Maimônides, que foi um dos... acho que foi o maior nome da filosofia judaica desse período. Mas antes então da gente começar o conteúdo do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de várias formas. Né? Pela compra do livro pelos links na descrição, como eu já disse, como também vocês podem fazer uma doação pelo Pix, uma doação por Super Chat e uma doação pelo Apoia-se. Né? No Apoia-se é muito interessante porque você faz uma doação mensal a partir de R$2, no meu caso, e é muito bom porque, por mais que você doe pouco dinheiro, eu sei que eu vou receber no mês seguinte. Então, pra mim é muito bom, eu posso me programar e ajudar a comprar as coisas aqui pro canal, porque os livros são caros. E, enfim, conto aí com a colaboração de vocês, considerem apoiar o canal financeiramente. Se vocês forem apoiar o canal financeiramente, vocês vão fazer parte desse grupo incrível, composto por pessoas maravilhosas, que são o Matheus Reis, o Pedro Henrique, o Pedro Barbosa, o Nivaldo, o Luiz, o Davi, o Raven e outras 3 pessoas que estão com status de apoio privado e que, portanto, provavelmente não querem ser mencionadas. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Cliquem nos links aí embaixo. Vamos pro vídeo. Então, bom, gente, vamos ver o que o Reale começa falando aqui sobre filosofia hebraica. Não foram apenas os árabes que influíram sobre o pensamento ocidental, mas também os judeus. Né? Então, árabes aqui está pensando em islamismo, né? Os autores de que a gente falou nos últimos vídeos. Vivendo nas comunidades hebraicas espalhadas pelo Império Árabe, os judeus procuraram ser fiéis à sua tradição, tanto que nunca abandonaram o monoteísmo nem a ideia de criação ex nihilo. Então, olha que interessante. Os judeus, pelo que ele diz aqui, nessa época estavam vivendo principalmente dentro de territórios árabes, territórios islâmicos. Como ele diz aqui, em comunidades hebraicas. Mas ainda assim eles procuraram se manter fiéis às suas tradições. É claro que algo da cultura árabe vai penetrar o judaísmo dessa época, mas eles buscaram manter as suas tradições. Como ele diz aqui, eles não abandonaram nunca o monoteísmo, nem a criação ex nihilo, a partir do nada. Que, salvo engano, são doutrinas do islamismo também. Enfim, eu estou falando salvo engano, a princípio são, mas eu, não entendo de islamismo, vai que eu falo alguma besteira. Mas enfim. Entretanto, eles sofreram a influência da cultura árabe. Como é natural. Você tem uma minoria ali dentro de um país, vamos dizer assim, gigantesco, de uma região gigantesca, onde há uma cultura distinta. É claro que alguns elementos vão ser incorporados, inclusive as preocupações filosóficas que estavam em voga ali no mundo árabe. Então eles sofreram a influência da cultura árabe, tão rica e tão florescente, independentemente dos motivos religiosos de fundo, comuns à religião árabe e à religião judaica. Então, para além dessas questões em comum, houve também influências de coisas que não se inserem aí nessa região de contato doutrinário, de convergência doutrinária do judaísmo com o islamismo. E ele fala aqui do nosso primeiro autor. Hoje ele vai falar de muitos autores, que não, enfim, vai falar pouco de vários autores, mas vai mencionar o nome de vários deles. Que aí, enfim, que sirva de talvez um guia para vocês estudarem e irem buscar um pouco mais as doutrinas deles, que são muito interessantes, do Gabirol principalmente, mas a gente já vai chegar lá. Então, o primeiro de quem ele fala aqui é o Isaac Judeus.
ou Isaac judeu, em torno de 865 até 955. Né? Então a gente está falando aí de um período já bem anterior ao que a gente está estudando agora no mundo cristão. Né? A gente está estudando o mundo cristão no século XIII, né? Mas o Reale está voltando no tempo aqui e mostrando os autores que vieram antes disso no mundo judeu. Ele diz aqui que foi autor de escritos que mais tarde circulariam muito no Ocidente, nos quais concepções de origem neoplatônica se entrelaçam com ideias físicas e médicas. Né? Então, ele sendo um médico e sendo um filósofo, essas ideias vão acabar se misturando. Né? Ideias físicas e ideias médicas unidas aí por um neoplatonismo. É só isso que o Reale fala do Isaac Iudeus. Mas aí ele fala um pouquinho mais de um outro autor que é o Ibn Gabirol, ou Avicebron. Vamos ler aqui. No ambiente espanhol, viveu no século IX Ibn Gabirol, conhecido pelos latinos com o nome de Avicebron, ou Avicebron. E ele coloca aqui que ele teria vivido entre 1021 e 1050 ou 1070. Parece que não se sabe quando que ele morreu, se foi 1050 ou 1070, aproximadamente. A obra de Avicebron, mais estudada pelos escolásticos, foi a Fons Vitae, a Fonte da Vida, escrita em árabe, mas traduzida para o latim por João ibn Dahut e Domingos Gundisalvi. Esse Domingos Gundisalvi será mencionado mais adiante, a gente vai falar mais dele aqui na história da filosofia. Ele fala aqui que essa obra, né, Fons Vitae, do Gabirol, teve tanta influência que se chegou a acreditar que fora elaborada por um autor cristão. Né? Então, era tão influente que o pessoal, tão influente, né, tão concorde ali, tão útil para os cristãos, que o pessoal achou até que tivesse sido escrita por um autor do cristianismo. Nesta obra, Avicebron procura harmonizar os resultados da razão, permeada de neoplatonismo, com os princípios essenciais da religião judaica. É algo que os autores dessa época fazem com bastante frequência. Né? Pegar a revelação, pegar a filosofia, entender que há verdades, né, essas duas zonas de conhecimento, vamos dizer assim, elas são fontes de verdades, às vezes distintas, às vezes as mesmas, enfim. E o estudo dessas relações é muito comum na Idade Média. Né? Então, no caso, Avicebron não vai estar de fora dessa tendência. Né? Apesar dele não se situar no mundo cristão, ele vai tentar harmonizar os resultados da razão com os princípios da religião judaica. Que, assim, em alguns termos, é certamente comum a outras religiões monoteístas, né? Ao islamismo e ao próprio cristianismo, principalmente ao cristianismo. Assim, por exemplo, no que se refere à relação entre Deus e o mundo, Avicebron sustenta que todas as substâncias, com exceção de Deus, são compostas de matéria e forma, também as espirituais. Então, olha que legal. Né? Falou aqui concepções de origem neoplatônica, mas há algo de aristotélico aí nessa parte física também. Né? Até porque o próprio neoplatonismo ele traz algo de aristotélico em si. Né? Mas, enfim, de todo modo, ele fala aqui que todas as substâncias, né, ou seja, todas as coisas que são, né, subsistentes por si, todos os objetos, todos os indivíduos da realidade, são compostos de matéria e de forma. Né? Então o ilemorfismo aristotélico aí aparecendo de novo. Né? A forma como, enfim, né? Você já tem ideia do que é a forma e matéria, a gente fala disso em quase todos os vídeos. Mas olha que interessante. É curioso que ele fala aqui que não apenas as materiais são compostas de matéria e forma, mas também as espirituais. Né? Não só as substâncias físicas, sensíveis, mas também as espirituais. E sim, isso parece um pouco contraditório, né? Porque você tem matéria e forma, né, juntas numa substância. E, enfim, como é que essa coisa tem a matéria como uma das suas dimensões fundamentais e ela não é material? Né? Enfim, ele não explica isso aqui em detalhes, mas trata-se de uma matéria de uma natureza espiritual. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? As coisas materiais, é evidente pra gente, elas são compostas de matéria e forma. Né? Quem está acostumado aos conceitos de matéria e forma percebe isso com bastante facilidade. Né? Agora, as coisas espirituais, muitas vezes, justamente por elas não serem materiais, aparentemente não terem matéria, elas são concebidas como puras formas. Né? Isso vai aparecer bastante aí ao longo da história da filosofia. Só que aí que tá, né? Ele vai dizer que não, que essas coisas espirituais não são pura forma, elas são também forma e matéria, só que é uma conjunção de forma e matéria
distinta, né? Aliás, a matéria, né, que faz essa conjunção ilemórfica é distinta da matéria propriamente material, né? Trata-se de uma matéria, vamos dizer assim, inteligível, uma matéria espiritual. E isso, de certa forma, é necessário, né, se a gente parar para pensar, porque as coisas espirituais, né, se elas fossem pura forma, elas não seriam indivíduos, né? O que individualiza alguma coisa, como a gente já cansou de ver aqui várias vezes, é a matéria. É a matéria que faz com que aquele ente não só pertença a uma espécie e a um gênero, né, possua uma essência, mas isso é dado pela forma, né, mas a matéria ela adiciona essa realidade concreta, individual àquele ente, né, faz com que ele seja um indivíduo específico, né, um indivíduo particular. E nas realidades espirituais, a gente poderia pensar em anjos, talvez, né, há indivíduos também. Por mais que eles não sejam materiais, como isso aqui é material, como este livro é material, como eu e tu somos materiais, eles têm individualidade, né? Eles são individuais, são particulares. Então, nesse sentido, é necessário que exista um tipo de matéria junto da forma dos entes inteligíveis, ou melhor, dos entes espirituais, né? Não está falando de inteligíveis aqui como se fossem as formas, enfim, isso poderia gerar alguma ambiguidade, mas junto, então, da forma dos seres espirituais, existe também uma matéria de natureza espiritual, né? Não é esta matéria que compõe os entes com os quais nós lidamos todos os dias no nosso mundo material sensível, mas é uma matéria de natureza distinta, também espiritual. Ele fala aqui, né, que essa é a doutrina do ilemorfismo universal. Não, enfim, é um ilemorfismo que se aplica a tudo, mas percebam que esse tudo aqui é bem radical mesmo, né? Ele não está falando só das substâncias sensíveis, está falando também das substâncias espirituais, né? Então, portanto, esse ilemorfismo é fundamentalmente universal, é realmente universal. E ele diz aqui que a matéria e a forma são movidas por vontade de unirem-se uma à outra. E tal impulso, né, esse impulso de vontade, é transmitido a elas pelo próprio Criador. Pelo que eu já li, essa vontade, parece que assim, há formas de interpretar isso, mas parece que essa vontade é concebida de fato como uma coisa. É realmente uma coisa. Parece que há discussão de se ela é identificada com o próprio Deus, né, ou de se ela é uma hipóstase, né, é uma substância separada que deriva da natureza de Deus, né, que é emanada de Deus, que procede de Deus. Mas enfim, parece que existe uma série de discussões em torno desse conceito. Mas então, enfim, o que a gente sabe aqui é que ele chama isso, seja lá o que for isso, de uma vontade. E essa vontade é o que move as coisas. É o que move a matéria e a forma de modo a fazer ali o sínolo, né? Como se diz geralmente, né? Aquela união entre a matéria e a forma gerando um ente concreto. Como ele diz aqui, tal impulso é transmitido a elas pelo próprio Criador. E ele diz aqui, escreve Avicebron. No ser, há apenas três coisas. Por um lado, a matéria e a forma. Por outro, a essência primeira. E por fim, a vontade que está entre os dois extremos. Então, há três coisas, como ele diz, na realidade, no ser. Primeiro, matéria e forma. Ele coloca como uma coisa só, né? Enfim, é um mesmo nível de realidade, a gente poderia dizer. Que permeiam justamente, né, todas as coisas, como a gente disse, né? Tanto as substâncias materiais, físicas mesmo, como as substâncias espirituais, compostas de matéria inteligível. Ou espiritual. Então a gente tem essa coisa, né? Essa é uma das três coisas que há no ser. A segunda é a essência primeira, né? A gente está falando de Deus aqui, né? A primeira essência. É justamente aquela realidade maior que há, né? Esta não é composta de matéria e forma, mas ela é justamente superior. E ele diz aqui, por fim, a vontade, né, que a gente acabou de mencionar, que está entre os dois extremos. E parece que esses dois extremos de que ele está falando são justamente o Deus, né, a essência primeira, e as realidades de matéria e forma. Né? Parece que a vontade ela se situa nesse meio, né, e serve justamente como um meio, literalmente, né, um caminho, uma via pela qual Deus age sobre a matéria e a forma, fazendo com que elas se concretizem, né? Com que elas juntas sejam o ente sensível. E era isso que o reality tinha para falar pra gente hoje sobre
os outros autores que não Maimônides. A gente falou então de Isaac Iudeus, de Gabirol, e agora, enfim, Gabirol, né, de quem a gente acabou de falar, e a gente vai falar agora do Moisés Maimônides, que é o mais conhecido, né, dos filósofos judeus dessa época. Né? Certamente você já deve ter ouvido pelo menos o nome dele, ou o nome de sua obra, né, o Guia dos Perplexos. Bom, Moisés Maimônides, então. O pensamento de Moisés Maimônides, 1135 até 1204, então já entrando agora no século XIII, né, percebam que agora ele já está mais perto, né, a gente já alcançou nosso ponto da história da filosofia de onde a gente parou, porém foi muito mais influente do que o de Avicebron. Né, então Maimônides foi um autor muito mais relevante, não no sentido da qualidade da obra necessariamente, mas no sentido da relevância dele, se comparado ao Gabirol. Mais profundo e mais racional, decididamente influenciado pelas doutrinas de Aristóteles, que ele teve a oportunidade de conhecer através dos árabes, Moisés Maimônides nasceu em Córdoba em 1135. Então, olha que legal, né? A gente já vê aqui um exemplo daquilo que o Reale vinha falando no começo, né? Que a cultura judaica dessa época sofreu influência da cultura islâmica também dessa época, uma vez que os judeus se encontravam principalmente em território islâmico. Né? Então, até a própria preocupação filosófica, né, da especulação e o conhecimento, esse hábito, né, de você ler as obras de Aristóteles, enfim, esse conhecimento aristotélico, ele existia nessa cultura, como a gente já está vendo, né, nessa cultura islâmica, e o Maimônides absorve isso. Né? Ele é influenciado pelas doutrinas aristotélicas que teve a oportunidade de conhecer através dos árabes. Então a gente vê que os árabes foram muito influentes, muito determinantes também para a filosofia judaica, justamente porque através dela, justamente porque foi através dela própria, né, da filosofia islâmica, que Aristóteles chegou aos judeus. Então a gente está falando de um filósofo de Córdoba aqui. Por causa da atitude intolerante dos almohadas, foi obrigado a deixar a Espanha, permanecendo por algum tempo no Marrocos, em Fez, passando depois para a Palestina e acabando por se estabelecer no Cairo, no Egito. Comerciou pedras preciosas, mas no Cairo também ministrou aulas públicas, adquirindo grande fama como filósofo e teólogo, mas especialmente como médico. Né? Então a gente também tem outro autor aqui que foi médico, né? A medicina árabe, enfim, é algo bastante importante na história. Eu acredito que a gente não vai ter muita oportunidade de falar disso aqui, como a gente falou do Hipócrates, por exemplo. Mas, enfim, mais um autor aqui médico, mais um autor aqui que é médico e filósofo e teólogo, né, que junta essas três coisas. E ele diz aqui que o ministro do sultão Saladino, uma figura importante dentro do islamismo também, o tornou médico da corte, e assim, não tendo mais necessidade dos proventos do comércio para viver, pôde dedicar-se aos estudos. Então a gente vê aqui na vida do Maimônides mais um exemplo daquilo que Aristóteles falava do ócio. Né? Uma vez que ele foi contratado então pelo Saladino para ser o médico da corte, dinheiro é o que não ia faltar, evidentemente. Né? Então ele pôde se dedicar aos estudos, ler bastante Aristóteles, escrever pra caramba. Bom, aqui vamos para as doutrinas dele. Né? Ele fala que Moisés Maimônides escreveu sobre medicina e teologia, mas a sua obra mais conhecida foi O Guia dos Perplexos, do qual vocês provavelmente já ouviram falar. O livro se dirige a todos os que se encontram sufocados pela perplexidade derivada dos aparentes contrastes entre razão e fé. Então, o que acontece? Quem são os perplexos? O livro se pretende ser um guia dos perplexos. Mas quem são esses perplexos? São aqueles que, diante das diferenças entre o que a Bíblia diz, entre o que as escrituras judaicas dizem e o que a razão diz, ficam perplexos. Diante dessa discrepância, dessa aparente contradição, as pessoas ficam perplexas. E o Guia dos Perplexos, esta obra serve justamente como um guia para que essas pessoas se situem dentro dessa discussão, dentro das relações entre razão e fé. O livro se dirige a todos os que se encontram sufocados pela perplexidade derivada dos aparentes contrastes entre razão e fé. Moisés Maimônides escreveu o Guia dos Perplexos precisamente para demonstrar que a filosofia e a Bíblia na realidade são conciliáveis. Novamente um esforço bastante comum para a época, só que dessa vez aqui no âmbito do judaísmo. Então ele não está falando de Novo Testamento, enfim, não está falando de
quando ele fala em Bíblia aqui, não está falando da Bíblia cristã, mas da Bíblia hebraica. E ele diz aqui que para Maimônides, como para Avicena, pode-se demonstrar que Deus existe, e pode-se também chegar a compreender que ele é uno e incorpóreo. Então é possível provar a existência de Deus, mais particularmente, o Maimônides ele vai enfatizar esses dois aspectos, a unidade de Deus e a incorporeidade de Deus. E ele diz aqui, as coisas existentes, as coisas que existem, são contingentes, pois não têm em si mesmas as razões de sua própria existência, e consequentemente remetem a não ser necessário. A gente já falou disso no vídeo da Avicena. Há coisas que são contingentes. Se eu pego, vou ficar no mesmo exemplo de sempre. Se eu pego este livro aqui, eu consigo com muita tranquilidade entender que este é um objeto contingente, é um ente contingente, que não precisaria necessariamente ser. É um ente, portanto é algo que é de fato, só que ele não precisaria ser necessariamente. Esse livro foi impresso em algum momento, acredito que em 1900 e pouco, 1950 e pouco, se não me engano, não me lembro. Enfim, 1944. Este livro foi impresso em 1944. Tendo sido impresso em 1944, ele poderia muito bem, na verdade, não ter sido impresso. As pessoas que iam imprimi-lo poderiam muito bem ter virado e falado: não, vamos editoriar outra obra, deixa sair de lado, não vamos publicar isso aí não. Essa é uma possibilidade, é algo perfeitamente possível. Do mesmo modo, não era necessário que essas pessoas tivessem aberto uma editora e começado a publicar livros. Do mesmo modo, os pais dessas pessoas também não necessariamente precisariam ter copulado ali, enfim, de modo a fazer com que aquelas pessoas nascessem. Então, várias etapas desse processo a gente vê que são contingentes, que não são necessárias, que poderiam ser como poderiam não ser. Acabaram sendo, mas não necessariamente, não precisariam necessariamente ser. Havia, em vários momentos, digamos assim, bifurcações, possibilidades, e uma foi escolhida em detrimento da outra. Mas nenhuma delas duas era necessária. Delas duas, ou, enfim, de todas as outras possibilidades. Coisas contingentes são coisas que não são necessárias. E, quando a gente olha para o mundo, como é no caso do livro, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que parece que tudo é contingente. Todas as coisas poderiam não ser. Elas são causadas por outras coisas que, por elas mesmas, talvez também não precisassem ser. A gente vê o tempo todo isso acontecendo. As coisas são, mas poderiam ser diferentes. Mas é que tá, elas precisam tirar a existência delas de algum lugar. E, assim, como a gente já falou no vídeo da Avicena, estou resumindo bastante aqui, essas coisas contingentes, então, que não necessariamente são, precisam de um ser necessário. Precisam de algo que necessariamente é, para que, de onde elas possam tirar o seu ser. Só que, diversamente de Avicena, porém, Maimônides não aceita de modo nenhum a doutrina da eternidade do mundo, que é uma doutrina essencialmente aristotélica. Então Maimônides ele vai se ater a uma noção mais criacionista. Não aceita de modo nenhum a doutrina da eternidade do mundo, já que as provas aristotélicas dessa tese não são decisivas. Então, olha que interessante, ele vai olhar para as provas do Aristóteles. O Aristóteles dá argumentos, e são argumentos muito bons, mas o Aristóteles vai olhar, aliás, o Maimônides vai olhar para as provas do Aristóteles e vai falar: ok, é interessante a explicação e tal, faz bastante sentido, só que essas provas não são decisivas, elas não provam nada. Elas só mostram que faz sentido acreditar nisso, que essa não é uma noção contraditória em si mesma e que isso é uma possibilidade. Mas isso não prova que isso é verdade necessariamente, e que as outras alternativas, como por exemplo a alternativa criacionista, estão excluídas. Esses argumentos do Aristóteles não são suficientes para isso. Se você quiser saber quais são os argumentos do Aristóteles, volte ao vídeo do Aristóteles da metafísica. Salvo engano, da metafísica, que foi onde, salvo engano, a gente falou disso. Eu expliquei direitinho essa coisa do motor imóvel. Ou foi da física, mas acho que foi da metafísica. Bom, então as provas aristotélicas não são decisivas. Assim, o crente pode aceitar tranquilamente o dogma da criação. Então, uma vez que não é necessário crer, pela razão, não é necessário crer que o mundo seja eterno, o crente está livre para poder aderir ao dogma da criação, como está narrado no Gênesis. O mundo não pode ser necessário, pois caso contrário, deveríamos negar a liberdade de Deus. Então, a existência do mundo ela não é necessária.
né? Porque se a gente dissesse que a existência do mundo é necessária, a gente estaria dizendo que Deus agiu de certa forma obrigatoriamente, né? Que Deus não escolheu criar o mundo. Mas, enfim, é uma doutrina muito valiosa para os monoteísmos. Enfim, eu falo do cristianismo, mas parece que para o judaísmo também, a doutrina de que Deus cria livremente, que Deus é sumamente livre e que poderia não ter criado o homem, o mundo, as criaturas de maneira geral, mas ele escolheu fazê-lo, né? Ele foi lá e fez. O mundo não é eterno, mas contingente, né? Como eu disse, como este livro aqui que eu tenho aqui em casa, ele poderia ser e como poderia não ser, né? Não havia nada que levasse mais para ser do que para não ser, nem para mais não ser do que ser. Mas, por uma ação livre, foi escolhido que o mundo fosse, que o mundo houvesse, que o mundo existisse. E Deus é a causa eficiente e final de todo o universo. Então ele pega essas duas causas aristotélicas, né, a causa eficiente e a finalidade, e diz que Deus é as duas coisas, né? Ele é eficiente no sentido de que justamente ele cria o mundo como algo externo, né? Vai lá e cria o mundo, engendra um movimento, mas ele também é final no sentido de que as coisas elas todas tendem a ele. Então ele ocupa essa posição dupla na ordem causal, né? Ele é tanto eficiente como final em relação ao mundo. E aí, com essas doutrinas, é evidente que ele se distancia do Averroes, né? Ele se distancia dos filósofos árabes que a gente viu até agora, principalmente no que diz respeito aí a essa questão da eternidade do mundo, né? Que, como o Reale acabou de dizer, o Avicena tendia a concordar com isso. Só que, por outro lado, Maimônides posiciona-se próximo das concepções de Averroes, quando afirma que o intelecto agente é único e separado para todos os homens, que possuem singularmente o intelecto passivo, que conhecem pela ação do intelecto ativo. Então Maimônides, apesar desse distanciamento em relação à filosofia árabe, nesses aspectos que a gente mencionou, principalmente derivados de Aristóteles, a gente tem no Maimônides a concepção de que o intelecto agente ele transcende a humanidade, né? Ele transcende cada homem em particular. Eu não vou explicar aqui novamente o que é intelecto agente. Eu passei a semana explicando isso nos outros vídeos, nos últimos vídeos. Então você pode voltar aí para ver e ver o vídeo do Aristóteles falando sobre o conhecimento também, né? Aliás, de mim falando sobre o conhecimento em Aristóteles. Mas, enfim, existe essa dimensão atual, essa dimensão em ato do nosso intelecto, e essa dimensão foi concebida pelos filósofos islâmicos como sendo transcendente ao homem em particular, né? O homem não tem, cada um, o seu intelecto ativo, que age sobre ali o intelecto passivo, enfim, a sensibilidade e tudo mais, né? A imaginação sensível, etc. E o Maimônides vai nessa linha, então. Ele vai dizer que o intelecto ativo ele é separado, né? Ele é comum a todos os homens. Mas tu vê que ele não vai ser totalmente averroísta. Não acredito que essa seja a palavra certa. Ele não é totalmente averroísta porque ele vai se afastar da ideia de que o intelecto passivo também é externo, né? Também é comum a todos os homens. Ele vai dizer aqui que o intelecto agente é único e separado para todos os homens, que possuem singularmente o intelecto passivo, que conhecem pela ação do intelecto ativo. Então cada homem tem em si um intelecto passivo. O intelecto passivo não é um para todos, como queria o Averroes. Então nesse sentido há um distanciamento também. O resultado disso, na opinião de Maimônides, é que a imortalidade não cabe ao homem individualmente, já que com a corrupção do corpo se desvanece a diferença dos indivíduos, restando o puro intelecto. O homem não é imortal como indivíduo, mas somente como parte do intelecto ativo. Então, ele parece que ele tenta salvar ainda a imortalidade do homem, né? Como a gente já falou, né? Essa coisa do intelecto ativo, o intelecto passivo, como sendo como sendo singularizados ou como sendo, enfim, comuns a todos, isso leva a consequências muito fundamentais, muito graves, né, para a doutrina da imortalidade da alma, que era muito comum. E aí, como o Reale diz aqui, segundo Maimônides, a imortalidade ela não cabe ao homem individual. O homem individual ele está mais associado à matéria, já que com a corrupção do corpo se esvanece a diferença dos indivíduos restando por intelecto. Então os indivíduos eles se diferenciam só pela matéria. Uma vez que some a matéria, sobra só
a inteligência, né? E parece que então o homem ele acaba sendo absorvido nisso, de certa forma, né? O homem individual ele acaba se absorvendo na inteligência porque ele não tem, porque ele não tem mais matéria, né? O corpo morre, a matéria é consumida, né? pelos micro-organismos e tal, o corpo é decomposto. Então, aquilo que diferencia os indivíduos também é decomposto, também some, também se esvanece. Então, existe no fim existe uma imortalidade para o homem, mas não para o homem como indivíduo, mas para o homem como parte do intelecto ativo. E ele fala aqui, né, ele conclui dizendo que as teses de Maimônides foram frequentemente retomadas pelos filósofos escolásticos e pelo próprio Tomás de Aquino, né, que é sempre tido como o grande escolástico, o grande nome da escolástica. E, bom, era isso. Então, bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, fazer todos os procedimentos aí, favoritar o vídeo, inscrever-se no canal e tudo mais. Se você quiser me ajudar, né, eu gostaria muito que você me ajudasse. E não se esqueça também de apoiar o canal financeiramente, né, cogitar essa hipótese aí, se você se sentiu ajudado, fazer uma doação pontual, qualquer coisa assim já ajuda muito. E também, finalmente, a maior contribuição que vocês podem dar é fazer a divulgação do vídeo, né? Mandar o vídeo aí para alguém que vocês acharem que possa se interessar pelo conteúdo. Assim a gente ajuda a espalhar a filosofia, a sabedoria dos grandes homens que pisaram nessa terra e, enfim, ajudar outras pessoas, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham ótimos estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.